Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Amanda, monitora da Química Alternativa. E hoje eu vim resolver com vocês a questão 117 do caderno amarelo do Enem 2017. Então, vamos lá. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energicamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender uma LED azul que requer 3,6 volts para seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais, mostrado no quadro. Então, aqui, nos dá as semi-reações de redução com o seu respectivo potencial de redução. Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão, suficiente para acender a LED azul? Então, essa questão nos traz um problema envolvendo pilhas e diz que quer acender uma LED azul que requer 3,6 volts. Então, a gente tem duas pilhas, em série. Então, relembrando aqui, o potencial total, a diferença de potencial, DDP total, vai ser a DDP 1 mais a DDP 2. E isso tem que ser igual ou maior, igual ou maior a 3,6 volts. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é relembrar como que funciona uma pilha, antes de surtar olhando essa questão gigante de uma folha. Então, aqui eu trouxe para vocês um esqueminha de pilha. Relembrando, então, que a pilha tem dois polos, um polo positivo, que é o cátodo, que é o que reduz, ou seja, então ele ganha elétrons. E um polo negativo, que é o ânodo, que oxida e que perde elétrons. E também tem um esqueminha aqui para lembrar, que pilha é pano, então perde elétrons e massa, ânodo, negativo e oxida. Então, com isso, a gente sabendo que a pilha tem um polo positivo e negativo, e se eu vou associar duas, então tem que ser, por exemplo, positivo e negativo, Sempre tem que ser associando com o oposto, sempre positivo e negativo. Então, a gente vai começar analisando as alternativas. Então, na letra A aqui, a gente tem o íon sério e o íon níquel. E aí, então, a primeira coisa que a gente vai pensar é quem reduz e quem oxida, ou seja, quem é o cátodo e quem é o ânodo. Então, olhando nas tabelas aqui os valores de potenciais de redução, o sério é mais 1,61 e o níquel é menos 0,25. Então, como o sério tem um maior valor, é ele que vai reduzir. Então, o sério aqui é o polo positivo e o níquel, então, negativo. Reduz e oxida. E agora aqui a gente vai para outra pilha. A gente tem o íon zinco e o íon dicromato. Então, olhando para a mesma coisa aqui, olhando para a tabela, o íon dicromato tem potencial mais 1,33 e o zinco menos 0,76. Então, quem vai reduzir é quem tem o maior potencial de redução, que é o íon dicromato. Então, aqui o íon dicromato vai ser positivo e o zinco vai ser negativo. Então, a gente olha aqui que já tem um problema, Então, esse aqui vai reduzir e oxidar. Essa pilha aqui não vai acender, Porque tem, está associado de forma errada, um negativo e outro negativo. Então, essa alternativa A já não pode ser por esse problema aqui, Como eu mostrei anteriormente, a associação, por exemplo, tem que ser
Sempre assim, um positivo, um positivo e um negativo. Então, vamos analisar agora a alternativa B. Então, aqui, a primeira pilha tem o íon sério e o íon zinco. Então, a gente tem que saber qual que reduz, qual que oxida, mesma coisa. Então, aqui, o íon sério tem potencial de redução mais 1,61. E o zinco, menos 0,76. Então, quem vai reduzir vai ser o íon sério. Então, o íon sério é o polo positivo, reduz. E o zinco, aqui a pilha que tem o zinco, vai ser o polo negativo, que vai oxidar. Ok. Então, agora analisando a outra pilha, que tem níquel e íon de cromato. Olhando os potenciais aqui, o íon de cromato tem um potencial de redução de mais 1,33 e o níquel de menos 0,25. Então, quem vai reduzir e vai ser o polo negativo é o íon de cromato. Então, polo positivo e aqui negativo. Reduz e oxida. Aqui a gente vê que aconteceu a mesma coisa que na alternativa A, né? Aqui, essa lâmpada de LED não vai acender porque está associada da forma errada, né? Polo negativo com negativo não acende. Então, agora analisando a letra C, na primeira pilha aqui, então, a gente tem o íon sério e o íon zinco. Analisando os potenciais, o íon sério é mais 1,61 e o zinco menos 0,76. Então, quem vai reduzir vai ser o íon sério. Então, o íon sério vai ser o polo positivo, reduz, e o zinco, o polo negativo, que oxida. Então, aqui passando para outra pilha de íon de cromato e níquel, vamos ver os potenciais. O íon de cromato, mais 1,33, e o níquel, menos 0,25. Então, quem reduz é o íon de cromato. Então, o íon de cromato é o polo positivo, reduz, e o níquel é o polo negativo, oxida. Vejam que aqui que a associação está correta, né? Positivo, negativo. Então, essa pilha pode acender. O que a gente tem que ver agora, se vai acender ou não, é se a diferença de potencial total é igual ou maior a 3,6, que é o mínimo para essa lâmpada acender, né? Então, aqui a gente vai calcular separadamente a DDP da pilha 1 e a DDP da pilha 2, e depois a gente vai somar. Então, lembrando, gente, que para a gente calcular a diferença de potencial, a gente sempre pega, no caso aqui nos deu o potencial de redução, né? O potencial de redução do maior valor menos o menor valor de potencial de redução. E lembrando que para ser pilha, né, tem que ser, o DDP tem que dar positivo, porque pilha é uma reação espontânea. Então, calculando aqui a DDP 1, que é da pilha do íon sério e o zinco, olhando os potenciais aqui, então, sério é mais 1,61 e zinco menos 0,76. Mais 1,61 menos o menos 0,76. E isso vai nos dar, lembrando que aqui muda o sinal, né? 2,37 volts. Agora, DDP2, da pilha 2, de íon de cromato e níquel. Então, aqui, o íon de cromato, 1,33, e o níquel, menos 0,25. Então, vai ficar 1,33 menos o menos 0,25.
Isso vai ser igual a 1,58 volts. Então, a DDP da associação, né? DDP total vai ser igual a 2,37 volts mais 1,58 volts. Isso vai dar igual a 3,95 volts. E a diferença de potencial é suficiente para acender a pilha, né? Porque a gente precisa de 3,6 volts e a gente achou 3,95 volts. Então, realmente, a letra C é a resposta, né? Mas aqui eu vou resolver analisar as duas últimas alternativas para ver que elas estão erradas também, né? Para ficar mais claro. Então, vamos analisar a alternativa D. A primeira pilha aqui é o íon sério e o íon de cromato. Então, aqui o íon sério, mais 1,61. E o íon de cromato, mais 1,33. Então, o maior valor é o que vai reduzir. Então, é o polo positivo aqui vai ser o íon sério. E o íon de cromato, o polo negativo, que oxida. Passando para outra pilha aqui, de níquel e zinco. Analisando aqui, níquel tem menos 0,25 e zinco menos 0,76. O maior valor, então, é de níquel, menos 0,25. Vai ser o que vai reduzir. E o zinco, o polo negativo, então, que oxida. Percebo que aqui que a associação também está correta, né? Só que a gente tem que ver se a DDP total vai ser o suficiente para acender essa lâmpada de LED. Então, fazendo a mesma coisa que eu fiz ali para a alternativa C, já vou colar a DDP da pilha 1, que vai ser 1,61 menos 1,33. Isso vai dar 0,28. A DDP da pilha 2 vai ser menos 0,25 menos o menos 0,76. Isso vai ser igual a mais 0,51. Fazendo a DDP total, né? A soma da pilha 1 e da pilha 2. Então, DDP total vai ser igual a 0,28 mais 0,51. Isso vai dar igual a 0,79. Então, essa alternativa D está errada, porque a diferença de potencial não é o suficiente para acender a lâmpada de LED, já que a gente precisa de no mínimo 3,6. Agora, analisando a última alternativa, então, a primeira pilha aqui de íon sério e íon de cromato. A gente acabou de ver aqui, né, que o íon sério reduz e o íon de cromato oxida. E agora, passando para a segunda pilha, de zinco e níquel, olhando os valores aqui. Níquel, menos 0,25 e zinco, menos 0,76. Então, o maior aqui é o níquel, que vai ser o que vai reduzir. Então, níquel, polo positivo, e zinco, polo negativo, que reduz. Então, aqui a gente vê o mesmo problema das alternativas anteriores, né? Aqui a associação está errada. O LED não acenderia porque associou dois polos negativos e dessa forma a lâmpada de LED não acende. Então era isso, pessoal. A gente fica com a alternativa C. E espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar que eu respondo. E até mais.